Vamos iniciar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos dar início a mais um culto da vitória. Você pode ficar de pé se puder. Fique à vontade na presença do Senhor aqui. Este lugar de adoração, esse santuário, amém? Um santuário é um lugar consagrado, né? Um lugar reservado. É aquele cantinho que é só seu, né? Você tem, às vezes, algumas pessoas podem dizer, né? Eu tenho um cantinho que é só meu, esse cantinho é só meu. É o santuário, é um lugar separado, só para você. Aqui é esse lugar, um lugar separado, só para estarmos com o Senhor em adoração, na companhia uns dos outros, adorando a Deus, amém? É bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para buscarmos a Deus num só amor, num só espírito. Conhecem essa letra aí, vocês? Essa é antiga, né? Mas é isso, aleluia, que bom que estamos aqui mais uma vez. Glória a Deus por isso. Deus é mais, querido, amém? Ele está muito, muito além, acima de tudo e todos. Você crê? Acima das tempestades, acima de principados, potestades. Nós cremos que o nosso Deus é soberano, aleluia. E você pode, juntamente comigo agora, elevar o seu pensamento a Ele nessa hora, amém? Oh, sim, agradecendo, expressando a Ele palavras de gratidão e de louvor, sim. Não que eu queira conduzir você, porque eu estou aqui diante de pessoas que são adoradoras. Na verdade, como aprendemos domingo passado, nós somos a adoração personificada, né? Glória a Deus. Então, você sabe muito bem como se expressar na presença do Senhor. Você tem o seu jeito aí de se expressar, cada um tem a sua forma, né? Então, eu creio que o mais importante é o nosso coração derramado na sua presença nessa hora. Oh, sim, sinta-se à vontade mesmo para louvá-lo e exaltá-lo. Aleluia. 1 Coríntios 15, 57 declara que uma palavra de gratidão do apóstolo Paulo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus, amém? Aleluia, que bênção, que bênção, que bênção estarmos aqui nessa noite. Glória a Deus, é bom, na presença, na intimidade, buscando a sua face. Esse mês que é focado na adoração, focado nesse tema, não é? Um tema que Deus trouxe aí ao coração do pastor Agno para ficarmos meditando nesse mês de março acerca do que é ser um adorador, do que é praticar adoração, rendidos ao Senhor, em intimidade, exaltando o seu nome. Oh, sim, Senhor, obrigado, Jesus. Espírito Santo. Oh, sim. Espírito Santo. Espírito Santo. Te quero conhecer. Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, te quero conhecer, mais, muito mais, na intimidade bem mais, muito mais, meditando em tua palavra. Sim,
Sim, Senhor. Muito mais. Na intimidade, bem mais. Mais. Muito mais. Meditando em tua palavra, Senhor. Quanto amo a tua lei, é o meu prazer, é o meu prazer. Quanto amo a tua lei, é o meu prazer, Senhor. É o meu prazer. Quanto amo, É o que me satisfaz. é o meu prazer, meu prazer, é o meu prazer, meu prazer, mais, Muito mais. Na intimidade, bem mais. Muito mais. Sim. aleluia, Oh, meditando em tua palavra, mais, muito mais, intimidade, mergulhando, Senhor, na adoração, mais, muito mais, meditando em tua. Levanta as suas mãos para ele, bem alto, e diga: Espírito Santo. oh, Senhor, Espírito Santo foi enviado para revelar Deus em você. oh, Senhor, E quanto mais você passa tempo a sós com Ele, orando no Espírito Santo, meditando na palavra, adorando o Senhor, se entregando no tempo a sós com Deus, mas você se abre para que Ele revele a verdade em você. A verdade que muda. A verdade que estabelece em você a condição de Deus. A verdade que produz fé em você. Querido, só o Espírito Santo pode plantar a verdade em você. Levanta as suas mãos para Ele. Diga para Ele: Senhor, eu quero a tua verdade plantada no meu íntimo. quanto amo a tua lei, é o meu prazer, é o meu prazer. Quanto amo a tua lei, é o meu prazer, é o meu prazer. Mais, muito mais, na intimidade, bem mais, mais, muito mais, meditando em tua palavra, mais, muito mais, na intimidade, bem mais. Oh, Senhor, Meditando em tua palavra. oh, aleluia, aleluia, Senhor. Sim, Senhor, sem moderação, sem moderação, indo cada vez mais além, Senhor, na tua presença. Sim, Senhor. Obrigado. Pode aplaudi-lo, meu irmão. Amém? Mais uma vez aí, expressando o seu louvor através dessas palmas. Oh, esse Deus maravilhoso, esse Deus tão perfeito, tão lindo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Obrigado por esse amor, Senhor. Obrigado por esse amor incondicional, porque Ele amou o mundo de tal maneira Vou entrar em tua casa. que entregou seu Filho por nós.
me achegar em tua presença. E o véu se rasgou e podemos estar com Ele. Derramar minha vida. Nos derramar. Sou teu vaso. Sim, sermos cheios. Senhor. Sermos consolados. Aleluia. Vou entrar em tua casa E me achegar em tua presença. Tu és meu amigo, incomparável. Tu és. Oh, sim, Jesus, sim. Vou entrar em tua casa e me achegar em tua presença, derramar minha vida, derramar minha vida. Sou teu vaso, Senhor. Vou entrar em tua casa. Eu me alegro em ti, Jesus. Me achegar em tua presença. Tu és, já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Tu és, não há ninguém, pois não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Posso te encontrar, posso te abraçar. Tu me amas como eu sou, pois não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Eu posso te encontrar. Oh! Posso te abraçar. Tu me amas como eu sou, pois não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Posso te encontrar, posso te abraçar. Oh, meu Deus, tu me amas como eu sou. 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 Aleluia! Tu me amas como eu sou. Me ama, me ama, me ama como eu sou. Me amas, me ama, me ama como eu sou, pois não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Posso te encontrar, posso te abraçar. Tu me amas como eu sou. Pois não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Posso te encontrar,
posso te abraçar. Tu me amas como eu sou. Tu me amas como eu sou. Oh, Jesus, aleluia! Aleluia! Sim, Senhor! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Esse amor! Esse amor! Esse amor que excede todo o entendimento, esse amor radical, esse amor exagerado, esse amor incompreensível. Nós te adoramos, Jesus. Aplauda Ele mais uma vez, aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Oh, Senhor da nossa vida, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Rei da glória. Não há ninguém como Tu, Jesus. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti, Senhor. A Ti, Senhor. Largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra Te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Vê se há em mim algo que não Te agrada. E arranca, Senhor, pois meu coração é Teu. Vê se há em mim algo que não Te agrada. E arranca, Senhor. Sim. E arranca, Senhor, pois meu coração é Teu. Oh, sim, Senhor, vem sobre nós, nos envolve em Tua presença, nos envolve com essa graça superabundante. Captura-nos, Senhor. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de Ti. Não há nada mais além de Ti. Tu és o dono do meu coração. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Pertencemos a Ti, Jesus. Tu és. Não há nada mais. Só olhamos para Ti, Jesus. Declare: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti,
Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Ah, eu cansei de lutar, Senhor. Lutar contra a tua vontade. Eu largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Vê se há em mim algo que não te agrada e arranca, Senhor. Sim. Pois meu coração é teu. Vê se há em mim algo que não te agrada. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Sim! Tu és o dono do meu coração. É o nosso coração o motivo de toda a guerra espiritual. Toda a guerra espiritual é pelo coração do homem. Mas ele já conquistou o nosso. Aleluia! Ele nos comprou. Somos dele. Por direito de criação e de redenção. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Ele é entronizado em mim os louvores. Mas um certo dia eu estava adorando a Ele. E por um instante Ele me deu uma visão. E eu pude ver Ele sentado num trono de glória. Milhares de anjos, querubins e serafins adorando a Ele, cantando para Ele, dançando para Ele. E Ele olhou para mim com os olhos com chama de amor e disse: filho meu, eu deixo esse lugar que eu estou para estar contigo. Eu deixo esse lugar que eu estou para estar contigo, porque eu estou entronizado em teu coração. O melhor lugar que Ele pode estar entronizado é no nosso coração, porque daqui procede todas as fontes, e Ele é a tua fonte de vida. Eu não sei o que você tem passado, mas muitos aqui têm deixado tudo, largado tudo em amor por Ele. E Ele te diz nessa noite: eu sou o teu Deus, e a minha glória encherá a tua casa. A minha glória encherá a tua casa. Vem, Senhor. Oh! Nós insistimos, Jesus. Nós insistimos pela tua presença. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu
Tu és a minha vida. Vê se há em mim algo que não te agrada. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Vê se há em mim algo que não te agrada. Oh, Senhor. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Vamos declarar isso bem forte. Do meu coração. Oh, Senhor, sim. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Oh, Senhor. Oh, Jesus, isso, aplauda Ele mais forte, que Ele é digno, aleluia, glória a Deus, amém, queridos. Zé Roberto, Deus abençoe, meu irmão. Quantos amam o Zé Roberto? Gente boa, né? Cara, muito show de bola. Aí, ó. Olha aí, meu irmão. Se quiser só segurar aí ou colocar. Amém, queridos. Beleza, meu irmão, tá ligado. Amém, glória a Deus. É para um, para 100, para 1000, a mesma palavra. Não pode deixar a peteca cair, amém? Grandioso é nosso Senhor Jesus, que nós estamos aqui nessa quarta-feira de bênção, de paz, de vitória, amém? E quantos pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus também, eu vou falar. Amém? Tem que começar pelo que está pregando, né? Dando incentivar os irmãos, para a gente não cair um pouquinho no sono, amém? Grandioso é o chamado para nós estarmos aqui, né? E aí, como sempre é pregado, nós temos de 1 a 100 ou 1000, nós temos que estar com aquela convicção, com a mesma fé, com a mesma vontade de pregar, amém? Porque até o pastor falou que a vez já pegou para as cadeiras, né? Ele pregava, ele ministrava a oferta lá no encontro que ele teve, amém? Então é isso, né? A obra, às vezes a casa está cheia, às vezes a casa não está, mas nós temos que estar ali cumprindo a nossa missão, que é servir ao Senhor com todo o coração, amém? E digno de toda a honra, né? Buscar primeiro o reino do céu e demais coisas serão acrescentadas. Então tem que buscar o reino, né? E na quarta-feira estamos aqui para se encher da palavra do Espírito Santo de Deus, se alimentar depois de um trabalho, né? Amém? Meus queridos irmãos, eu vou enfatizar aqui os avisos, né? Para quem está online, né? E aqui presencial, né? Nós temos GC, a IEB tem o GC, né? Do presbítero Ezedequias Victorino, com sua esposa Alessandra, Japim, quinta-feira às 20 horas, amém? Quem puder comparecer lá, né? Será de bem agrado, né? E ter aquela conexão, né? Também vamos fazer a conexão dos GCs nossos, né? E visitar cada um ali para a gente interagir, amém? GC do Kelton e Mirlene, também em Petrópolis, aos sábados, às 19 horas. José Roberto e Silvana, quinta-feira, às 20 horas, em Parque das Laranjeiras. Leidiane, bairro Jorge Teixeira, às 18 horas, aos sábados, né? Tem GC Curitiba, com pastor Xavier e pastor Almerinda, creio que seja 20 horas lá, aos sábados, né? E vamos ter nosso seminário, né? Seminário que o tema é rendição, né? Amém? Podemos todos se render sempre ao Senhor, né? Isso é um chamado, né? E vai ser nos dias 27, sexta-feira, às 20 horas. Os irmãos ivenses e evenses, não falte, né? Esse compromisso, coloque na sua agenda já, que é
nosso seminário, amém? E convidar vidas, né, meu irmão? Temos que ter vidas aqui para se alimentar também da palavra, né? Não podemos deixar de convidar. Vamos fazer o que é a missão, né? E de pregar o evangelho a toda criatura, né? E vamos pregar, vamos evangelizar. Vamos fazer a nossa parte, né? Convidar, né? E nossos familiares também, né? E sábado também é 20 horas, vai ter também o seminário. E é como é de praxe, né? Começando às 16 horas, tem aquele coffee break, né? Intervalo ali, técnico. E todos os irmãos já estão convidados, né? Para trazer ali a sua contribuição, né? Que será bem-vinda. Para nós degustar, depois da palavra do Senhor, ter esse coffee break. E vão retornar já fortalecida pela palavra e pelo alimento, né? No segundo tempo da ministração, né? Do seminário, que será a rendição, amém? E domingo será o encerramento, às 17 horas, né? Todos estão convidados e convidem, amém? Para esse seminário que vai ser grande bênção para nós se edificarmos, né? Cada vez mais, porque eu creio que esse seminário foi tocado pela Espírito Santo de Deus pela essa palavra, rendição, se rendesse ao Senhor, aos pés do Senhor, amém? E temos também o IEV GC das Mulheres, né? Que é todo final de mês, eu creio, né, pastora? Todo sábado o último sábado de cada mês tem o GC das Mulheres, né? Já tem até o grupo delas aí, esse movimento, nos bastidores. GC dos Jovens, né? E pré-adolescente, que teve o primeiro agora, foi sábado, né? Na casa do Juan. Não sei se vai ser rotativo ou vai ser na igreja, mas uma vez por mês vai ser avisado o local onde vai ser, amém? E é isso, meus irmãos. Nós temos que se conectar, que sempre eu explico, que nós devemos se comunicar não só aqui na casa do Senhor, né? Que nós temos quarta e domingo, né? E é tão pouco que a gente se vê, né? Que podemos agora ter essa chance do GC. Não tem como escapar. GC em casa, GC das mulheres, GC do pré-adolescente. E assim sucessivamente nós vamos estar preenchidos nossos corações e mente com a palavra do Senhor. Amém? Grandioso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E aqui eu tenho uma palavra aqui, está em Provérbios, amém? A qual eu quero ministrar aqui a palavra de dízimo e oferta, amém? Provérbios capítulo 11, versículo 24. Quem achar, diga um amém. Ô, glória. Quero ouvir outro amém aí, né? Amém. Mais outro amém? Amém. Amém também, que eu encontrei também aqui. Amém? Meus amados, eu estou com duas versões aqui. Uma da Bíblia aqui e uma do celular. No primeiro, aqui do celular, não sei qual é a versão, Provérbios capítulo 11, versículo 24, diz assim: há quem dê generosamente e sua riqueza aumenta ainda mais. Outros retêm o que deveriam dar e cai na pobreza. Amém? Na outra versão aqui da Bíblia, algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas, e outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Amém? Amados, quando a gente se doa generosamente, né, como está aqui na palavra, a nossa riqueza aumenta, né? Ainda mais. Aqui temos um paradoxo do reino, né? Reter leva à pobreza, enquanto dar leva ao aumento. A generosidade libera o fluxo de provisão divina, enquanto a avareza a estanca. É um convite a viver com mãos abertas. Amém? Não quer dizer que nós temos todo o tempo que estar com a mão aberta, né? Temos que dar com generosidade, com entendimento e com sabedoria. Amém? E saber abençoar aquele irmão, a igreja, né? E entender que
não podemos reter aquilo que é o do Senhor. Amém? Porque Ele que nos dá, Ele que abre as portas, Ele que nos dá entendimento e sabedoria para lidar. E também nós temos que ter discernimento para cuidar das nossas finanças. Amém? Certo que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, mas nós temos que ter um cuidado, né, e saber discernir e saber ser grato àquilo que o nosso Deus nos dá, né? Eu tento sempre ser grato por tudo que Ele me dá, não gosto de reter, amém? E também, já, como eu sempre explico, eu já fui provado muitas vezes pelo que eu tenho, que eu já tive, e ainda vou ter, eu creio, amém? Já cheguei a um ponto de ter só um valor na minha conta corrente, e eu fiquei, isso eu não vou dizimar não, porque isso aqui é para amanhã, meu combustível, correr atrás, mas veio aquele toque do Espírito Santo de Deus. Você não confia em Deus? Prega tanta palavra. E aí eu disse, então sim, então fui na fé. E no outro dia Deus nos abençoou, amém? Então sempre às vezes que eu estou em dificuldade, a minha esposa sempre me fortalece. Tu não confia em Deus que tu serve? Tu não prega lá e diz isso, então nós temos que pregar e também, né? Oh glória, tem que pregar e exercer também a fé, amém? Então eu clamo aos irmãos, peço aos irmãos que estão online também, né, que não retenha aquilo que o Senhor libera para você, as bênçãos, retribua também na casa do Senhor, né? Abençoe os seus amigos, o vizinho, né? Para também você aumentar, como diz aqui na palavra, né? Ficando cada vez mais, sendo econômico demais, acaba ficando cada vez mais pobre, né? E algumas pessoas gastam com generosidade, é gastar com generosidade e com entendimento, buscar e aplicar aquilo que você ganha do Senhor quando Ele abre as portas e abençoe, né? Abençoa. Então podemos ter entendimento de saber discernir, saber guardar, saber invertir. Eu gosto de investir na casa do Senhor. Não tem aplicação nenhuma financeira, me mandaram aplicar CDB, RDB, não sei. Eu não tenho nenhuma aplicação financeira, eu digo nem poupança. Porque eu falo aquele negócio de 1,45, não sei quanto por mês, para mim eu digo não. Vou investir na casa do Senhor, né? Então eu digo isso por mim. Então o meu investimento que eu faço é na casa do Senhor. Amém? Então eu quero convidar meus irmãos a ficar de pé, ou sentado mesmo, ouvir um louvor, e pensar nessa palavra, refletir, né? E saber quanto é bom o nosso Deus, quanto Ele nos traz bênçãos, quanto Ele nos fortifica na Tua palavra, né? Não é só em bênçãos materiais ou financeiras, mas também no lado espiritual, né? Quando nós estamos aqui, quantos livramentos nós chegamos até aqui, no trânsito, né? No nosso caminhar, tudo isso é bênção, meu. Isso não tem preço. É bênçãos que Deus nos concede. Amém? Então, é isso. Eu convido meus amados que estão online, né? No culto aqui, a ter a chave Pix também, fazer sua oferta, seu dízimo. E também ofertar a casa do Senhor, amém? Saber quanto é digno de bênção, né? De abençoar a casa do Senhor com grandes bênçãos, amém? Porque o Deus é maravilhoso. Em Ti tudo posso. Oh, glória. Então, meus amados, fiquem à vontade para dizimar e ofertar, amém? Vamos ouvir esse louvor aí para refletir na bênção do Senhor Jesus em nossas vidas, amém? Vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando. Estão chegando na minha casa, Na minha vida,
trabalho, na família, estou chegando, na minha vida, no meu trabalho, na família, estou chegando tempo de abundância, mesmo que eu não sinta, eu confio. Amém, né? Como esse louvor, né? Estou chegando, tempo de abundância. Eu profetizo abundância para todos os meus irmãos, amém? Recebo provisão do Senhor, Amém. saúde, paz. E vamos orar, meus irmãos. Coloque a sua mão direita para o alto, referência ao Deus poderoso. Reflita, se conecte com Ele nesse momento, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, todo-poderoso Deus, aqui estamos, meu Deus, como teu servo, como uma família, clamar a tua infinita e imensa misericórdia, Senhor Deus, que tu nos guarde e nos proteja. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas, Senhor Deus, até aqui. Não só bênçãos materiais, mas sim espirituais e físicas. Dou glória a Deus, Senhor, por estarmos aqui no teu santo templo, Senhor Deus. Dou glória a Deus pela ampliação desse telhado. Dou glória a Deus, Senhor, pelas vidas que estão aqui, Senhor Deus. Sempre, Senhor, dando glória a Deus por tudo que tem aqui, Senhor Deus, pois tu és o Senhor, que é digno de honra e da glória e de todo louvor. Eu não tenho palavras para agradecer, Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas. Eu tenho que dizer glória, 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 aleluia, 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 Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Porque eu sei, Pai, não só a mim, mas tantos que estão aqui, as bênçãos são recebidas, Pai. Seja do lado espiritual, físico e financeiro. E eu profetizo vidas bênção na vida de cada um dos meus irmãos. Que ele venha entender que não podemos reter o que é teu, Senhor Deus. Temos que investir cada vez mais no reino, Senhor Deus, para saber quanto é bom e quanto é maravilhoso. Porque o nosso Deus fala na palavra: faz prova de mim. Nós temos que também fazer, invertir, não dar aquilo que sobra, e sim a mais do que nós temos, e provar do Senhor, e saber que nós vivemos para o reino e para a glória, ter fé, viver na fé e confiar na fé que o nosso Deus deixou. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Se tem esse salmo que nada vai nos faltar, temos que crer e saber que o nosso Deus está acima de tudo. Ele é o Pai, Ele é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus, eu te agradeço pela honra e pela glória. Nos abençoe nesta noite com a tua paz, com o teu renovo, com entendimento, sabedoria, e a palavra que vai ser ministrada agora toque no coração de cada um de nós, que possamos saber que tu és o Senhor, grandioso Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor Jonas, uma palma para o Senhor Jesus. Vamos convidar o pastor Jonas, Master. Vamos orar aqui pelo pastor Jonas, amém? Vamos também fortificar na palavra, amém? Todos possam mão para a alta, mão direita. Tem esse princípio agora, né? Todos que vêm aqui no púlpito, a gente orar, né, meus irmãos? Abençoar, porque não é fácil chegar aqui, não. Amém? Senhor, meu Deus, como teu servo, abençoe e a igreja também, Senhor Deus. Venha ministrar poderosamente a vida do pastor Jonas, que venha ser abençoado com a sua palavra, que foi escolhido para ele estar aqui nesse dia, Senhor Deus. Hora e dia marcado para ele estar aqui. Então usa o teu servo poderosamente através do teu Espírito Santo de Deus, que deixa fluir, Senhor Deus, a tua palavra sobre a vida dele, que ele venha ministrar nos nossos corações. Só tenho a agradecer pela vida dele e abençoe poderosamente esta noite e sempre a vida dele, protegendo com muita paz, com sabedoria, esse ar que alimenta ele, espiritual e físico, para ele estar de pé, pois tu és o Senhor que fortifica a vida dele, pois tu és grandioso. Usa o teu servo nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Palmas do Senhor. Grandioso és tu. Passar aqui o... Essa aqui, ó, a medalha. A medalha da IEV. Muito. Você vai querer falar alguma coisa no final? Então vai até às 10 horas, né?
Paz, meus irmãos. Deixa eu ligar aqui. Paz, meus irmãos. Graças e paz. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, né? Para poder compartilhar mais alguma coisa aqui da palavra de Deus. Pastor Agno me trouxe, me concedeu mais aqui essa oportunidade de a gente falar alguma coisa. E o sentimento que a gente tem, que eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui é assim. E quando entramos neste lugar, nessa propriedade, eu penso assim, rapaz, isso é nosso. Deus nos concedeu. Houveram irmãos antes de nós que fizeram um esforço, né? E conquistaram esse lugar. Então pode até parecer assim, mas tá tão pouquinho. Mas a Bíblia diz que ele sempre deixa um renovo, né? Ele sempre deixa um renovo. E se nós tivermos o coração obediente, firme, nós vamos prevalecer, porque assim o Senhor assim o Senhor tem prazer em falar conosco. Aqui a gente está num tamanho mais ou menos de um grupo de conexão. Ótimo, assim, tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus. Então, fale agora, porque o que a gente vai falar aqui é para... Brincadeira, irmãos. Não tem nada assim de... Compartilhar com vocês talvez uma ideia, né, uma curiosidade, mas que pode trazer, né, alguma coisa para nós, para o nosso fortalecimento, para o nosso enriquecimento, né, para o entendimento da palavra. Eu fico interessado, às vezes, com algumas coisas de tempos em tempos que surgem, né? E aí eu vou atrás de tentar entender aquele negócio. E uma das expressões que eu nunca fiquei totalmente conformado, assentado, é com isso que a gente vai ler aqui, no livro de Marcos, no capítulo 15, e verso 34 e um pouquinho mais. 34 e 35, tá bom. Marcos 15, né? Capítulo 15, 34, verso 34 e 35. Eu tô lendo aqui, bom, não importa a versão, né? É uma das de Almeida. E chegada a hora sexta, 33 que eu tô lendo. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E, à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabactani. Isto traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: eis que chama por Elias. Vamos um pouquinho mais à frente, né? Eu faço a reflexão logo no todo. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. É uma afirmação impactante, intrigante, né? E a gente tem visto muitos ensinamentos, né? Um ensinamento também, a gente tem aprendido isso, eu pelo menos tenho aprendido esse aqui de uma forma até tempos recentes. Mas eu confesso que eu nunca fiquei totalmente assim, conformado, né, na paz com aquele entendimento.
De fato, aqui Jesus ele fez uma afirmação, mas ele fez uma afirmação com uma pergunta, né? Ele dizia assim, ele disse: Senhor, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Ou seja, a afirmativa era que Deus o tinha desamparado, mas ele estava fazendo em forma de uma pergunta que revela toda angústia, todo trauma, toda surpresa, né, de um desamparo. Jesus, né, tem se dito que o idioma que era falado na época de Jesus, o idioma mais comum, não era o hebraico nativo, era o aramaico, né? E que essa expressão de fato é uma expressão em aramaico. Só que Marcos, né, e os apóstolos, quando eles escreveram, né, eles não escreveram os evangelhos em aramaico. Eles escreveram em grego. Então tem algumas expressões aqui e acolá que a gente percebe que está escrito assim. Por exemplo, aquela que diz assim, Talita cumi, não é? Quer dizer, menina, levanta-te, Talita cumi, ele escreveu como no aramaico. Raboni, que traduzido quer dizer mestre, isso é aramaico, né? Então ele estava aqui, Marcos, escrevendo em grego e pensando em aramaico. Então, é como alguém que está escrevendo alguma coisa, alguém que fala, por exemplo, nós aqui brasileiros falamos a língua portuguesa, né? Mas tem alguns que falam também outro idioma, por exemplo, o inglês. E eu tenho determinada ideia, eu estou pensando em português e escrevendo em inglês, né? É o que estava acontecendo aqui. Agora, teve um aqui que disse assim, olha, ele está clamando por Elias, por Elias. Eu li uma interpretação de que isso é uma similaridade que acontece com a palavra Elias e esse Eloi. Mas ele diz, olha, isso só funciona no aramaico. Se Jesus tivesse falado no hebraico ou no grego, ninguém interpretaria que ele poderia estar clamando por Elias. Tá? É tanto que aí alguém aproveitou aqui, né? Porque fez ainda um deboche com Jesus. Aumentou a maldade ainda. Ele foi lá, pegou uma esponja, olha, na situação que Jesus estava, com vinagre e botou numa ponta de uma cana para ele sorver, molhar os lábios, não é? Imagina assim, quem já tomou vinagre? Né? Tem gente que toma para emagrecer, né? Tem uma recomendação que serve para outra coisa, mas diluído um pouquinho, tem lá a sua finalidade. A gente usa na verdura ali e tal, mas ele puro mesmo, com sede, é uma maldade, é uma violência, né? É um ultraje. E essa pessoa fez isso. Existe também uma interpretação de que essa palavra no aramaico chamada Eloi, ela também pode significar assim, como se ele estivesse dizendo assim, céus, poderes celestiais, por que estou só? Por que me abandonaram? Tá? Tem também essa possibilidade. Mas aqui, o fato é que Marcos traduziu isso para o grego, dizendo que Jesus falou, isto é, traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Então não tem, tá legal?
Então não tenha a menor dúvida de que o que Jesus falou foi isso. Ele não clamou por Elias, ele não clamou pelos poderes celestiais, ó céus, né? Ele não falou dessa forma. Ele se dirigiu ao Pai, né? Ele se dirigiu ao Pai, dizendo com uma interrogação por que ele tinha sido desamparado. Como é que a gente vai procurar internalizar um pouco essa questão de desamparo? Né? Não é desamparar-te, é como um abandono. A expressão mais forte que a gente pode usar, porque tem o pai, tem a mãe, mas a mãe porque é a que gera, é a que carrega e por um motivo qualquer, né, descarta o seu filho num lixo. Aquela criança está desamparada, está abandonada, né? Quando é um adulto, alguém que é uma relação que é rompida por uma traição, por que você fez isso? Por que você me abandonou? Então, doutrinas, interpretações, muita coisa tem sido escrita para explicar isso aqui. Para explicar, na verdade, para justificar, né, que efetivamente Deus ali abandonou Jesus. Como se ali, né, Deus olhando para aquele ato, ele disse, não, isso aí eu não me meto, é contigo. E aí ele diz o seguinte, mas por quê? O Deus Pai tomaria uma atitude dessa? A justificativa que tem vindo é porque ali naquele momento Jesus se fez maldição por nós e o pecado passado, presente e futuro de toda a humanidade caiu sobre ele. E então Jesus ali naquele momento se tornou a soma de tudo que é escória de maldades menores e maiores, atrocidades da humanidade ali naquele momento. Isso foi uma visão tal, uma transformação tal, que Deus, eu não posso chegar perto. Eu não posso cuidar dessa situação. Eu vou abandonar. Filho, isso aí é contigo. Nesse momento, né, Deus o abandonou. Não é só aquela questão de ficar de longe olhando, não. É de dizer, olha, eu não quero ver mais, isso é problema teu, isso é teu. Eu não conte comigo. Depois que você ressuscitar, a gente conversa. Então, é uma doutrina, e eu já estava pesquisando, tem pastores grandes assim, né? Pastores que eu sigo, inclusive, que entendem dessa forma. E eu cresci entendendo dessa forma. Mas não é estranho assim? Ora, uma mãe, vamos dizer o seguinte, Zé Elias chega em casa e ele caiu num poço de lama, que na verdade não tinha somente lama, tinha outras cositas mais lá no poço de lama, e ele chega todo melado e perfumado das outras cositas que está lá, e provocando. A senhora não pegaria para levar para tomar um banho? Não, Deus me livre, dá teu jeito aí, eu não quero. Como é que seria o seu comportamento? Zé Elias, eu acho que ela ia te largar. Do jeito que ele estava, meu irmão, todo enlameado, todo fedorento, impregnado com outras coisas lá, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ia pegar, meu irmão.
Toda mãe ia fazer isso. Mas ela vai dizer assim, não, quero nem saber, meu filho. Te vira aí. Como que ele se virar? É intrigante para mim. E aí, a gente vai perguntar assim, rapaz, foi isso mesmo que Jesus quis dizer? Foi isso mesmo que ele quis dizer? Bem, aqui está dito que ele disse. Então ele disse, mas tem algo mais aqui de informação? Uma consequência que eu penso é o seguinte, irmãos, a Bíblia diz que Deus nunca deixa o justo, um humano justo, desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Como é que o filho dele, que era um com ele, que veio para cumprir uma missão dele, estava ali no ápice do cumprimento dessa missão, ele o abandona? Faz sentido isso? Quando eu estava lá internado, na Covid, já falei isso para os irmãos. Minha nora, né, a Larissa, perguntou assim, bom, junto do senhor não teve assim uns sonhos enquanto o senhor estava, umas revelações, não sei o que estava no céu? Tem as pessoas que contam esse tipo, rapaz, tudo que eu sei é que quando eu tive consciência que eu olhei na pulseirinha, era 7 dias depois e eu não sabia por quê. E até hoje, tudo que eu sei é detalhes de uma noite, 6, 7 dias antes que eu adormeci. Nem me lembro quando adormeci, né, que ninguém se lembra. E que eu acordei 7 dias depois. O que aconteceu aqui? Nada. Foi mais curto do que uma noite de sono, de sono de 4 horas. Agora, naquela situação onde o fôlego ele era assim, não tem como mexer o pulmão. O pulmão tá todo. E aquilo era ardido e doído e rapaz. E eu sabia que Deus estava ali. Agora, eu senti um fogo, né? Um negócio vindo que foi queimando meus pulmões e curando tudo. Não senti nada disso. Embora a minha recuperação, todo mundo diga que foi uma coisa extraordinária. Muito mais rápida, muito mais eficaz do que outros que tinham lá. Tinha um senhor que dizia, seu Jonas, o senhor é 1% do 1%. Era a maneira de ele dizer que, olha, daqui muito pouco se salva. Mas eu sabia que Deus estava lá. Ele não estava me abandonando, não. Agora, eu tomei minha decisão de que enquanto depender de mim, eu puder puxar uma respiração de cada vez, eu vou fazer, enquanto eu estiver consciente. Né? Mas eu sabia que ele estava lá. Eu digo, sei que o senhor está aqui, está cuidando, está olhando. Agora, se for para o senhor me dar força para eu voltar e fazer como fez o rei lá, né? O quase charado do Ezequias. O Ezequias, né? Que pediu mais 10 anos e foi o fim dele. Bem, mas voltando para cá. Então eu acho assim, muito estranho que Deus naquele ato, naquele momento, ele tenha amparado Jesus. Aí eu pergunto, vamos considerar que isto tenha sido assim. Que Deus abandonou mesmo Jesus, rompeu as relações com ele. Desligou por um instante a divindade, por algum tempo, a divindade. O filho ficou desligado do pai. Quais seriam as consequências disso? Irmãos, eu penso assim, que, olha, os demônios não são seres mais poderosos do que nós?
que são espíritos. Olha, um anjo, ele teve o poder de impedir o anjo que estava vindo trazer a mensagem. Por 21 dias ele segurou o anjo que vinha trazer a mensagem para Daniel. Aí ele teve que interceder, aí chamou Miguel, que veio resolver o problema. Mas segurou. Então, você acha que se Deus tirasse esse empecilho, essa proteção, esse escudo, quanto tempo ele precisaria para causar um estrago atômico na humanidade? Para mim, aqui não tem nada na Bíblia, tá? Sim, não escrevi, não vi nada assim com essas palavras, mas nós sabemos que nós existimos e nós entendemos, discernimos as coisas, é pela bondade de Deus para buscarmos a eles. Se ele faltar com essas coisas, se ele retirar esse escudo, é rápido que nós seríamos tragados pelo leão, pelos leões, né? Muito bem, irmãos. Eu lendo uma vez o Salmo 22, e aí eu descobri, né, uma interpretação de um pastor messiânico, né? É um judeu messiânico, pastor Mateus Andona, que para mim bateu, sabe? E aí eu quero ler com vocês uma outra possibilidade a respeito do que aconteceu aqui com essa expressão. Quem conhece aí o Salmo 22? Ou lembra dele? Difícil, nem eu só lembro quando eu leio. Olha só, feche os seus olhos aí, tá? Se eu escrever assim, eu vou ler com algumas partes grifadas. Aí você vai dizer para mim onde é que eu estou lendo. Ainda bem que eu já disse, né? Deus meu, por que me desamparaste? Outra parte. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Confiou no Senhor, que os livre. Traspassaram-me as mãos e os pés. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Muitos, assim, antes do advento de Jesus, a interpretação rabínica é que esse salmo se referia a um momento ruim da vida de Davi. E ele trazendo ao povo uma mensagem, né, da experiência dele. Ele estava falando dele, em essência falando dele, da experiência dele. Poderia estar falando também de uma experiência lá da rainha Esther, no momento em que ela, né, aquele momento ali de aflição, que ela, né, vai entrando na presença de Deus e conta, né, os arquivos que ela, por um instante, sentiu a Shekinah, a glória de Deus, abandonando-a. E ela grita, Deus meu, por que me desamparaste? Agora, vamos ver o seguinte. Nós conhecemos de Davi a história de Davi. Tá? Nós sabemos que ele foi perseguido. Não sabemos que ele foi perseguido? Em algum momento, Davi disse, Senhor, por que o Senhor me desamparou? Outra ainda, qual foi o momento da vida de Davi que as suas mãos e os seus pés foram traspassados? Qual foi o momento da vida de Davi que pegaram suas vestes e repartiram entre eles lançando sorte? Então isso aqui não são citações que se referem à vida de Davi. Outras a gente pode encaixar sim.
Mas não dá para dizer que elementos, informações desse salmo aqui têm a ver especificamente com a vida de Davi e com o povo de Israel. Então, o que é que podemos concluir disso aqui? Que efetivamente aqui esse salmo, assim como toda a profecia, ele está fazendo uma menção para algo futuro e também com citações de algo presente. As profecias funcionam assim. Nós conhecemos a passagem quando Deus, a revelação que temos nas Escrituras a respeito da queda de Lúcifer. Existe até uma discussão que diz que ali não, que o rei de Tiro ali é um rei no terreno de Tiro. Mas o rei de Tiro alguma vez foi chamado como aquele que andava entre as pedras afogueadas? Então, é claro que ali dentro existem informações que não estão falando do rei de Tiro, absolutamente, assim como aqui. E é assim que eu creio também. E aí no versículo 24, Deus diz assim, olha, o Salmo diz assim: vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, nem abominou, olha a expressão. Ele não é abandonou não, aqui é abominou, a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Então, irmãos, ali Jesus na cruz, naquele momento, ele estava nos seus últimos momentos. E qual foi a mensagem que ele e ali na presença, né, ali, assistindo na multidão, estavam os fariseus, os escribas, tinha gente que conheciam a lei. E qual era o entendimento deles até então? Do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Era Davi clamando. Mas ali ele está dizendo assim, olha, assim como Deus nunca desamparou Davi, e Davi nunca teve suas vestes rasgadas nem lançado sorte, nunca foi pregado numa cruz, e assim como Deus não o desamparou, eu sou aquele que tenho meus pés e minhas mãos pregadas, todos meneiam a cabeça para mim, zombam de mim dizendo, olha, ele não salvou os outros, por que ele não se livra? Eu sou aquele que Deus diz que nunca me desamparará. Então eu não estou desamparado. A chave é essa. Jesus Cristo, quando ele falou isso aqui, ele lançou uma frase apenas. Ele não ia ali dar um sermão, não tinha como, né? Não era, mas ele lançou somente o início do salmo e abriu a chave para aquela turma que estava ali. Teve lá uns lesos, vamos dizer assim. o demoniado que ainda foi lá tirar sarro, né? Talvez aquele não entendia bem, que ele estava falando em aramaico, mas os escribas e fariseus entenderam o que ele estava falando, mesmo ele estando falando em aramaico, que ele estava citando o Salmo 22. E ele estava dizendo ali, olha, povo de Israel, o Senhor não abandona. Esse é o grande ensinamento. Eu pedi o ChatGPT, e você pode testar isso aí. Eu disse, faça uma busca minuciosa no Novo Testamento, exceto os 4 evangelhos, e veja se tem algum versículo que cita
mesmo que em outras palavras, né, que é nas cartas de Paulo, de Pedro, de Judas, de Tiago, de João, tem alguma citação que Deus abandonou Jesus na cruz. Ele leu assim, demorou uma semana para ler o Novo Testamento e em um segundo ele me devolveu a resposta. Aí, né? Rapaz, não, aí, lá no final ele diz assim, olha, explicitamente em todo o Novo Testamento, exceto, na verdade é aquela parte que diz assim, conclusão, né? Explicitamente em todo o Novo Testamento, exceto nos 4 evangelhos, não existe nenhuma citação tácita de que Deus abandonou Jesus Cristo. Existem outras afirmações, que ele o entregou, que ele foi moído, mas que Deus o abandonou, não tem. Aí, quem quiser ler o restante, né? Aproveitar para ler o Novo Testamento, para ver se isso é isso mesmo. Bem, então, meus amados irmãos, esta é a mensagem de hoje aqui que eu tinha para trazer para nós. Espero que, assim como serviu para mim, eu hoje eu fico com a interpretação de que Jesus Cristo ali, né, ele não estava somente fazendo uma citação do Salmo, né? Vamos considerar, ele também estava no momento real, né? Estava no momento real de aflição. Mas eu penso que ali ele não estava vivenciando uma experiência de abandono. Tá? Porque momentos antes Deus disse assim, olha, se eu quisesse, eu pediria a meu Pai e ele me mandaria 12 legiões de anjos. Você acha que se ele fizesse esse pedido naquele momento, se Deus o abandonou, então se ele fizesse esse pedido naquele momento ali antes de morrer, então Deus não atenderia ele? Então, não abandonou. Ele cumpriu a missão até o fim. Mas não deixa de ser verdade que, e aí a pequena distinção que fica a critério de vocês analisarem. Existe uma grande diferença entre os pecados de uma pessoa passar para outra, que eu acho que não é isso, e o fato de as consequências do pecado de uma pessoa serem perdoados, serem assumidos por outro. Então eu entendo que não é que os pecados das outras pessoas passaram para Jesus como se Jesus tivesse cometido aqueles pecados. O que culminou em Jesus foi o preço de pagar, né, de ele pagar aquilo que aqueles que pecaram não poderiam pagar. Ora, então se foi assim, então a Escritura não tem razão em outros pontos, porque ela disse que ele nunca pecou. Não pecou. Tá bom? Então já estamos completando aqui 9h17. Eu agradeço a atenção de vocês, a oportunidade, né? E vamos ficar com essa palavra, com essa confirmação, que o Senhor não dormita, não nos abandona. Nós aqui não estamos só. Pode parecer que a gente vai minguar, que a gente vai falir, que a gente vai desaparecer, mas no meu coração, no coração do Ezer, do Roberto, da sua esposa, do pastor, da pastora Clícia, da minha esposa e de outros irmãos aqui que são perseverantes, no nosso coração, nós sabemos que nós temos uma missão aqui.
E de pouco em pouco a gente vai avançando. Nós vamos conquistar, nós vamos cumprir o nosso papel. Não sabemos assim, mas Senhor, nós temos trabalhado aí, meu filho. Foi legal, né, a decisão, saímos, muita festa, tendinha baixa, sol na cabeça, né, capim. Mas aí nós fomos passando os testes, estamos passando os testes. Deus não abandonou, não. Alguém começa a pensar, é o pastor que está com problema, por isso o trabalho não cresce. É o irmão, deve ter um irmão que está aí com alguma coisa escondida que o trabalho não cresce. Não é o meu pensamento. E não vamos deixar pensamento dessa natureza entrar em nós. Agora, como diz o pastor Agnes, isso é uma coisa que tem mexido comigo. Né? E vamos ver o que a gente faz de diferente, que é assim, a gente se envolve com os serviços da obra, mas precisa realmente a gente influenciar outras pessoas para vir. Então, é um desafio, né? A gente ter uma vida perante a nossa vizinhança, perante os nossos colegas de trabalho, que ao longo dos anos a gente seja um exemplo, né? E naquele momento de necessidade ele vai lembrar que o Ezer nunca balançou, o pastor nunca balançou, o Zé nunca balançou, os irmãos nunca balançaram. Eles têm uma esperança, passaram por momentos de crise, momentos difíceis, mas eles permaneceram firmes nessa crença aí. E aí, com base nessa experiência, eles vão vir, vamos seguir. É a hora que ele vai chegar perto de um de nós, praticamente dizer assim, me convida para ir para a tua igreja. Quero ouvir uma palavra. Tá? Vamos ficar em pé, fazer uma oração, para nós terminarmos esse tempo aqui com o Senhor. Senhor Deus, Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor Deus não tira o teu olhar de nós, nem um instante sequer, porque o Senhor Deus não cochila, o Senhor Deus não dormita, nada, Senhor Deus, passa despercebido dos teus cuidados. Nós te agradecemos porque tem dado para nós, Senhor Deus, a porção consoladora deste dia de quarta-feira, de virmos aqui, esse pequeno rebanho. Nós não somos melhores do que outros irmãos, Senhor Deus, mas nós temos sabido que temos a responsabilidade de ser a lâmpada aqui nesses cultos, porque, Senhor Deus, não ficaria bem e ficaria bonito para as hostes da maldade, ver que a gente fraquejou. Eles estão aqui, Senhor Deus, olhando e vendo, está vendo, eles estão diminuindo, eles estão perdendo, mas nós vamos ganhar, nós estamos ganhando, Senhor Deus trabalhando em nossas vidas. Obrigado pela vida do Ezer, obrigado pela vida do Zé Roberto, sua família, pastor Agnes, sua família, Senhor Deus, a minha casa e minha família. Senhor Deus, livra-nos do mal no retorno. Domingo aqui, Pai, para mais um momento de comunhão contigo, com o Espírito Santo, com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Acho que tem uma festa aqui pro Ezer, né?